Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Esperai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. A queda dos anjos, ou seja, a invenção do pecado. O pecado foi uma invenção angélica. Como é que tudo isso aconteceu? Vejam, o catecismo explica aquilo que é a fé. Agora, na aula de hoje, precisamos, além de explicar para você a fé, precisamos também, expor uma coisa teológica. Deixa eu explicar. Antes de começar a coisa, que é uma coisa que a igreja crê a respeito do diabo, são coisas muito simples, muito objetivas. Porém, os santos, os místicos, teólogos, nos deram a conhecer detalhes a respeito dessa realidade da fé. Esses detalhes que são teológicos, que você não é obrigado a acreditar. Esses detalhes nos ajudam a compreender melhor aquilo que foi revelado na fé. Então, eu vou sempre tentar distinguir durante a aula de hoje aquilo que é a fé católica obrigatória e naquilo que é uma verdade, uma posição teológica que você poderia discutir ou não. Muito bem, no número 391 começa assim: por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os fez cair na morte. Vejam só, uma voz sedutora é aquilo que está narrado no capítulo 3 do livro do Gênesis. Nós não pecamos por iniciativa nossa. Fomos livres ao pecar, mas foi o diabo quem seduziu os nossos primeiros pais. Pois bem, a Escritura e a tradição da Igreja vem nesse ser um anjo destronado, chamado de Satanás ou de Diabo. Essas palavras, Satanás, Diabo, antiga serpente, o dragão, Lúcifer, Beelzebub, etc., existe essa realidade de que existe um anjo que é o grande responsável por essa queda. Depois, outros anjos que o seguiram. Mas como é que tudo isso aconteceu? Essa queda, esse pecado dos anjos? A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom criado por Deus. Então, o catecismo cita um texto no número 800 que diz assim: vou ler o texto, pois o diabo e outros demônios foram criados por Deus naturalmente bons. Isso é foram criados por Deus naturalmente bons. Então, vejam, o diabo e outros demônios eram naturalmente bons. Isso é de fé, isso é definição de fé, isso é decreto e contra os albigenses do Quarto Concílio Laterão, que é o 12º Concílio Ecumênico, que foi celebrado entre os dias 11 e 30 de novembro de 1215. Então, essa definição é de 1215. Claro que a igreja crê nisso desde a época dos apóstolos. Só para dizer que isso é definitivo, é uma definição da igreja. Foi Deus quem criou Satanás, foi Deus quem criou os demônios, mas os criou bons.
Portanto, Satanás não é o segundo Deus, não é o Deus mau, não é um Deus alternativo, não está em igual paridade com Deus, nada disso. Foi Deus quem criou Satanás, é inferior a Deus, ele foi criado por Deus. Isso é definitivo, é importante lembrarmos disso. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Quando é que a Bíblia fala sobre um pecado dos anjos? Nós lemos isso que está aqui na Bíblia, em segunda carta de São Pedro 2:4, diz assim: pois Deus não poupou os anjos pecadores. Veja só, segundo São Pedro chama os anjos de pecadores, mas os precipitou no lugar do castigo e os entregou ao abismos das trevas, onde estão guardados até o juízo. Então, Deus não poupou os anjos pecadores. Então, esses anjos pecaram. Existe um pecado, existe uma queda desses anjos. Essa queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e o seu reino. Vejam, existe algo de irrevogável nessa decisão de Satanás. Nós vamos um pouco tentar refletir que isso é irrevogável, porque é que não volta mais atrás. Mas isso é de fé. É importante lembrarmos que não haverá retorno para Satanás. Não adianta rezar para Satanás se converter. Está perdendo tempo, porque ele não volta. Agora, o catecismo esclarece por que ele não volta. Vamos pular um pedacinho e no número 393 ele diz assim: o caráter irrevogável de sua opção não é uma deficiência da infinita misericórdia divina. É o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que os pecados dos anjos não possam ser perdoados. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Então é interessante nós notarmos isso, que não tem retorno para Satanás. E nós entendemos que não tem retorno para Satanás. É importante para nós existencialmente, porque enquanto nós estamos na brincadeira de peca, fui de mentirinha, não pequei de verdade, eu me arrependi, e vai e volta, e se peca, confessa, volta para a lama, toma banho outra vez, etc. Enquanto estamos nessa brincadeira, que não é uma brincadeira, porque é um drama, claro, nós temos que lembrar que depois da morte, game over, acabou a chance que você tinha. Porque se você começa a acalentar a ideia de que existe um retorno para Satanás, você vai fatalmente acalentar a ideia de que terá um retorno para você também, de que a sua conversão final, a sua salvação eterna pode acontecer depois da morte. Depois eu irei me encontrar com Jesus, aí depois me arrependo. Você fica criando essa presunção. Veja só essa frase de São João Damasceno que foi citada pelo catecismo e que eu acabei de ler. Não existe arrependimento para eles, para os anjos, depois da queda, como não existe para os homens depois da morte. E, portanto, vemos a mesma natureza de irrevogabilidade. Porque é que não tem volta. Porque é
porque é que não tem volta. Não é porque Deus não quer perdoar. Não é um problema com a misericórdia de Deus. É um problema com a situação como se vive. E existem escolhas que chegam a um certo momento, aquilo não volta mais. Isso faz parte do nosso ser adultos. No mundo da criança, a criança brinca, quebra as coisas e depois quer que seja de mentirinha, quer que volte tudo atrás. Mas faz parte do amadurecimento, parte do conhecimento espiritual da criança. Ela notar que tem certas escolhas que não tem mais volta. Quando você sofre um acidente e se cortou, vai ficar a cicatriz para sempre. Se uma pessoa morre, acabou, ela não volta mais à vida. Existem coisas irrevogáveis. A criança não entende isso. A criança ela fica brincando de mentirinha até que finalmente ela entra na vida adulta e madura e compreende que existem passagens, existem momentos em que as coisas não têm mais volta. Aqui que o catecismo está dizendo, o catecismo só expõe, ele não explica. Depois irei tentar explicar isso. O catecismo expõe que os anjos não têm mais volta. Isso não porque Deus não é misericordioso, mas por causa da própria situação que os anjos se encontram. É uma questão de opção de escolha que não volta atrás. Eles endureceram na opção. Vamos analisar essa realidade da queda dos anjos. No capítulo 12 do livro do Apocalipse, houve então uma batalha no céu. E Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e eles perderam o seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamada de Água e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. No livro do Apocalipse narra uma batalha no céu de Miguel e o dragão. E que consiste essa batalha? Número 1. Se os anjos caíram, se os anjos pecaram, então quer dizer que existe um tempo para os anjos. Isso é fundamental. Mas os anjos não estão na eternidade? Estão vivendo uma forma diferente de tempo, que não é a nossa forma de tempo. É necessário que para os anjos exista tempo. Se nós vamos falar de queda, Deus criou os anjos bons. Se Deus criou os anjos bons, eles pecaram e ficaram maus. Aqui você tem um antes e tem um depois. Logo você está falando de tempo. Você não pode dizer que o anjo foi criado na eternidade divina, porque isso seria impossível que ele pecasse. Então, número 1, havia tempo. O anjo foi criado em uma forma de tempo, não sabemos que ele vive o tempo. Não sabemos como ele vive o tempo. Não é um tempo como o nosso. É outra forma de viver o tempo. O anjo está lá vivendo uma forma diferente de tempo, que não é o nosso. Se eles pecaram é porque tinham antes e depois. Segunda coisa, se os anjos pecaram é porque não tinham ainda visto Deus. Não é possível uma pessoa pecar depois de ver Deus, porque Deus é absolutamente atraente.
Deus é a verdade figurante. Então, se Deus se mostrar totalmente face a face, a liberdade da criatura some. Não tem mais opção, porque seria revoltante optar por qualquer coisa que não fosse Deus. Não tem o que escolher, está escolhido. Uma coisa preciosa, uma porcaria, você vai querer o quê? A coisa preciosa. Agora você imagine Deus. Você vai ver Deus, não vai ofertar por mais nada. Está totalmente saciável. Então Deus, quando criou os anjos, criou em um certo tempo em que eles podiam mudar a sua forma de ser. E criou sem vê-lo face a face. Agora, por que Deus não deu a visão aos anjos face a face? Porque existe uma coisa que Deus não consegue criar, é o amor da criatura. Veja, Deus deu aos anjos a capacidade de amar. Para dar a capacidade de amar, deu a eles a graça, a liberdade, uma vontade para amar. Mas existe uma coisa que Deus não consegue criar, que só o anjo consegue fazer, só você consegue fazer, só as criaturas conseguem fazer, é de fato amar. Porque o amor é livre. Se Deus pegasse e forçasse os anjos a amá-lo, não seria amor. Se existe amor quando existe liberdade, e se você não tem liberdade, você não ama. Eu não posso enfiar uma faca na sua barriga e dizer me ame, porque a partir desse momento você deixou de me amar. Porque não é algo obrigatório. Não posso obrigar uma pessoa a amar. Então, vejam, porque Deus queria que os anjos o amassem. Deus quer o nosso amor. Isso é uma verdade a respeito dos anjos. É uma verdade ao nosso respeito, porque Deus queria que os anjos o amassem. Deus então criou os anjos no tempo e longe da sua face, longe da sua presença. Mas se ele tivesse feito somente isso, os anjos iriam continuar lá e nunca saberiam que Deus existe e não iriam amá-lo. Terceira dedução. De alguma forma, Deus revelou alguma coisa de sua vontade para os anjos. De alguma forma, Deus disse algo para os anjos. E quando Deus revelou essa vontade, alguns anjos se revoltaram e disseram: não, nós não concordamos, nós não vamos servir. Qual teria sido esta vontade de Deus? Aqui nós não sabemos. Nós poderíamos pensar junto com Santo Agostinho, conforme a tradição, provavelmente o que Deus revelou para os anjos é que os anjos deveriam servir a Deus e adorar a Deus num ser humano de barro, Jesus Cristo. Aqui, Lúcifer se revoltou. Como ele, anjo de luz perfeito, ia se rebaixar, agora amar um ser humano frágil? Essa escritura saída de um livro, essa criatura saída de um ventre de uma mulher? Não. Eis aí que Lúcifer se revolta e convence outros anjos com sua mentira. Veja, o catecismo nos diz isso é de fé, porque está na Sagrada Escritura. O catecismo nos diz que ele é mentiroso, que o diabo é o pai da mentira, João 8,44. Pois bem, ele é o pai da mentira, ele criou a mentira, ele começou a mentir para os outros anjos, que deveriam ser demônios. E então, onde está essa mentira? Algumas pessoas dizem assim: provavelmente ele começou a mentir que Deus não existe. Não se sabe dizer isso para os anjos. Os anjos sabiam perfeitamente que Deus existia. A própria carta de Santiago diz assim: o diabo sabe que Deus existe e treme.
Existe uma coisa, porém, que Satanás não crê, o amor de Deus. Ele não quer que Deus o ame. Satanás acha que Deus são as expressões de Satanás. Acha que Deus é um velhaco, que Deus é um trapaceiro, que Deus diz ama, mas na verdade não ama, porque se amasse, não iria obrigá-lo a se rebaixar, humilhá-lo para adorar a Deus em um ser humano nascido de uma barriga de uma mulher. Não iria forçar os outros anjos a servir os seres humanos para levá-los para o céu, nada disso. Se assim, não servirei, responde Lúcifer. Ele começa a dizer que não vai servir a Deus, que ele não quer saber da vontade de Deus, que na verdade quer seguir seu próprio caminho. Pois bem, escrito no capítulo 12 de Apocalipse, o Apocalipse não é o que aconteceu no fim dos tempos, portanto não é uma batalha que ainda vai acontecer. Veja aqui, nós temos que distinguir duas coisas. O Apocalipse narra alguns fatos que acontecem no nosso tempo e outros fatos que acontecem no outro tempo, fora da nossa forma de ver o tempo, que é o tempo angélico. Portanto, nós não sabemos como esses dois tempos se relacionam. Não sabemos com exatidão como os anjos vivem o tempo. Portanto, aqui, o que o Apocalipse está narrando é de uma batalha no céu entre Satanás e São Miguel. E nessa batalha no céu, depois que ela se concluir, Satanás é precipitado na terra. Satanás está fora do nosso tempo, fora do nosso mundo, onde tem uma batalha com São Miguel. Depois ele entra no nosso tempo, no nosso mundo. Qual é a relação entre duas coisas nós não sabemos. Eu não posso dizer aqui que o que está sendo narrado é no fim dos tempos. Tenho a dizer que isto está sendo narrado é fora do nosso tempo. Provavelmente nós estamos falando de algo que está no início da criação. Porque no início da criação, porque aqui ainda há uma batalha, isso que estou explicando. É teologia como é possível, como é possível a batalha de São Miguel e Satanás se os anjos não têm corpos. A espada contra Lúcifer, essa espada só pode ser a palavra de Deus. Essa arma só pode ser uma arma intelectual, espiritual, porque anjo não tem corpo. Que é essa luta que está sendo descrita aqui. Essa luta é uma luta celeste no céu, entre espíritos puros que não têm corpo. Entretanto, só pode lutar entre si com ideias. A arma de Satanás, a ideia é que nós tínhamos aqui no início dos tempos, quando Deus criou os anjos, Deus enviava suas graças para os anjos começaram a querer obedecer a Deus. Deus revela sua palavra, Deus revela sua vontade, Deus revela sua graça e os anjos começam a obedecê-lo. Lúcifer se revolta e começa a seduzir com a mentira outros anjos. Então, de um lado, tem a palavra de Deus, a qual São Miguel, arcanjo e outros anjos bons acreditaram, e a palavra mentirosa de Satanás do outro lado tenta seduzir e levar outros anjos consigo. Essa é a batalha entre essas duas palavras, batalha entre essas duas ideias. Então, nessa batalha houve perda dos dois lados. Nessa batalha havia anjos que estavam obedecendo a Deus e foram seduzidos por Satanás para cair no abismo. Nessa batalha houve anjos que estavam se perdendo, mas antes de se perderem, a palavra de Deus os resgatou, porque os que obedeceram fielmente serviram a Deus. Houve uma grande batalha no céu. Isso que diz o livro do Apocalipse, entre São Miguel e Satanás, o diabo, a antiga serpente. Pois nessa batalha, quando Satanás seduz você, pecar, o que ele está fazendo é uma troca de ideias. Não é isso? Você começa a dialogar com ele, pronto, se lascou. Você começa a ouvir as razões dele, a ouvir os argumentos que ele te apresenta, e você cai. É só uma troca de ideias. E, no entanto, pode acabar com sua vida, destruir sua existência
com uma troca de ideias. Cuidado com troca de ideias, pois bem, houve um certo momento que Deus, em sua infinita bondade, viu que não tinha mais nada o que fazer com Satanás. Veja, nós não temos essa ciência divina. Você está lá tentando converter uma pessoa, tentando, insistindo para a conversão daquela pessoa. Nós não enxergamos quando é que o coração da pessoa chega em um ponto irreversível, no ponto que aquela pessoa não vai mais se converter, que o coração dela ficou de tal forma impedido, de tal forma fechado para Deus, que aquela pessoa não vai se converter de jeito nenhum. Nós, seres humanos, não somos capazes de dizer isso, porque não enxergamos o coração das pessoas. Deus enxerga, Deus vê, Deus tem essa onisciência, tudo sabe, tudo vê. Essa pessoa, um anjo, criado por Deus, Lúcifer e seus demônios, chegaram em um ponto em que não havia mais volta, de uma força que o coração deles estava endurecido e voltado contra Deus. Interessante isso, quando Satanás simplesmente diz, não vou servir, não pense que ele vai ficar como uma criança amuada, fazendo o bico e olhando para a parede. Não quero jantar. Não é isso, não é essa bobagemzinha. Muito pelo contrário, quando ele se fecha para Deus, ele odeia a Deus. É verdadeiro ódio, é verdadeira raiva. Assim como existe uma hierarquia para os anjos, existe também uma hierarquia satânica. Porque quanto maior o grau de ódio que você tem por Deus, mais importante você é no inferno. Você pode imaginar o inferno como uma espécie de pirâmide ao contrário. Os lugares mais fundos têm menos gente. Até que você chegue ao fundo dos fundos, que é o próprio Lúcifer. Todos os demônios se revoltaram contra Deus, mas nem todos na mesma medida. Houve um ponto em que essa posição de ódio deles, seja qual fosse o grau, houve um ponto em que essa posição de ódio era uma coisa que não tinha mais volta. Era irrevogável. Não tinha mais como voltar atrás. Nesse momento, Deus virou as costas para Satanás. Como é possível que Deus de amor vire as costas para Satanás? Explico. Imagine que Deus está enviando sua graça para Satanás e seus anjos, para que eles se convertam, para que eles não se percam, porque Deus não queria que eles se perdessem. Deus enviava a graça a eles, rejeitam. Chegou em um ponto irreversível que a sabedoria de Deus viu que eles não iriam voltar mais, mas porque eles chegaram naquele ponto em que as coisas se solidificam, é como uma cola. Você, enquanto não endureceu, pode ainda fazer alguma coisa. Depois que endureceu, só quebrando, colou, acabou, não tem mais volta. Deus viu o grau de endurecimento no coração de Satanás e viu que ele estava perdido. Agora imagine se Deus continuasse dando sua graça para Satanás. Isso seria uma tortura ainda maior para Deus. Para Satanás. Deus manda o amor, Satanás rejeita. Quanto mais Deus ama e dá graça, mais terrível fica a situação de Satanás. E mais Satanás odeia a Deus. Para evitar isso, por amor infinito, Deus vira as costas para Satanás. Essa é a grande punição de Satanás. Essa é a grande realidade do inferno. O inferno é que uma pessoa rejeitou a Deus, de tal forma inimigo de Deus, que ele não tem mais retorno. Quando Deus vê que não tem mais retorno, Deus se retira. Deus tira a sua graça. Deus tira Satanás da tentativa de amizade, enquanto Deus estende a mão para querer ser amigo dele, depois que ele vê que só ganha cusparadas e que aquilo não tem mais retorno,
Deus recolhe a mão. Esse é um momento terrível, verdadeiramente um momento dramático e triste para nós. Aconteceu com Satanás porque ele assim quis, porque ele assim escolheu. A um certo ponto, as coisas não têm mais volta. A um certo ponto, as coisas não têm mais volta. Bom, retomemos o catecismo para concluir a coisa. Não fica assim. Não é que Deus virou as costas, pronto, acabou. Não. Nesse momento, Deus admite os santos anjos para a sua presença. Admitir os santos anjos na presença de Deus, eles agora têm uma vantagem sobre Satanás. Eles veem a vantagem de Deus, eles veem a Deus face a face. E por isso, para os anjos também, aquilo também já não tem mais retorno. Não há mais retorno no céu, porque eles viram a Deus agora. E a liberdade deles está agora realizada. Eles livremente disseram sim para Deus, agora aconteceu o amor. E esse amor está cristalizado permanente para todo sempre. Os anjos amaram a Deus para todo sempre, usam a liberdade que tinham, usaram o tempo que eles tinham. Agora vem a grande pergunta do catecismo. Deus não poderia ter trancado a chave em seu maldito e proibido de agir no mundo? A resposta do catecismo é exatamente que não sabemos por quê. Mas Deus, na sua providência, ele não permitiria o mal, se desse mal não pudesse tirar um bem ainda maior. Então, o fato de que Deus pode e tira um bem maior. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério.